E aproveitando, né, o clima de Mad Max dessa semana, né? É impressionante, né? 4 dias de paralisação, parece que o Brasil não tem mais reserva, né, Felipe? Isso. E aí a gente vai aqui, despretensiosamente, sem nenhum motivo específico, a gente vai falar sobre os modos de transporte, né? Questões modais. Apenas aqui, despretensiosamente, a gente vai discutir um pouco de infraestrutura internacional. Nem eu nem o Matias somos engenheiros, somos peritos em logística, porém, nós fizemos história, a gente vê um pouco da formação da indústria nacional, da formação do território nacional, né? Isso a geografia também analisa bastante, né? Tem lá o famoso livro do Demetrio Manioli, O Corpo da Pátria. E assim, é engraçado porque hoje, né, se fala Demetrio Manioli, as pessoas ou torcem o nariz ou gostam dele como comentarista político. Mas antes disso, ele é um geógrafo e, se não me engano, é o doutorado dele, né? O Corpo da Pátria, que é a formação do território brasileiro e tal. Formação do território no sentido de infraestrutura também, presença de população. E ele que foi da Libelu ao Instituto Millennium, né? Então, passou por muita coisa aí. E então aqui a gente vai falar um pouco, e primeiro a gente vai falar das famigeradas ferrovias, né? Aproveitando aí esse cenário brasileiro, né? Como eu disse, despretensiosamente. Os dados são do Banco Mundial, que reúnem dados de 148 países em relação à sua infraestrutura de ferrovia. Vocês podem acessar em databank.worldbank.org. Os dados mais recentes do Brasil são de 2014, nessa base de dados, ou então os dados são da UIC, a Union Internationale de Chemin de Fer, né? A União Internacional de Ferrovias, no nome original em francês, da qual o Brasil não faz parte, tá? A Argentina faz, o Brasil não. Pensando aqui em quantidade de quilômetros de ferrovia disponível, né? Um ranking em números absolutos, e o número real é menor, devido a linhas desativadas, questões de manutenção, enfim, é o número mais otimista possível em relação a um país. Assim, se 100% das linhas tivessem operação, esse seria o número. Mais ou menos isso. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, né, com 257.722 quilômetros de ferrovia. Segundo lugar, a China, com 127 mil, a Rússia em terceiro, com 85,5, a Índia em quarto, com 67 mil, Canadá em quinto, com 46, estou arredondando, tá, gente? Então, só um parênteses, Felipe, você citou aí 5 países, correto? Uhum. Até o Canadá, que é o segundo maior em extensão, está atrás da Rússia, mas está à frente da China, e daí tem uma disputa entre Estados Unidos e Brasil, justamente, por conta que o Brasil é maior em terras contínuas, né? E os Estados Unidos supera por conta do Alasca, do Havaí e dos territórios associados. Então, dos 5 países, o Brasil não está figurando. Não. Aí em sexto a gente vai para a Alemanha, que não sei se você já reparou, é bem menor que o Brasil. Deve ser do tamanho, sei lá, de Minas Gerais. 43 mil. Em sétimo, Austrália, 38 mil. E aí em oitavo, em Brasil, com 37,7 mil. Mas repetindo, esse é o número mais otimista possível. Em nono vem a Argentina, também ali com 36,9. E em décimo, a África do Sul, com 31 mil. Curiosamente, em 1990, segundo esse banco de dados, o Brasil tinha cerca de 5 mil quilômetros de malha ferroviária. Ou seja, o Brasil aí cresceu, multiplicou em 6 vezes nesses 18 anos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tinham 193 mil na liderança e adicionou em números brutos mais do que o Brasil. Só uma dúvida, Felipe. Esses números contabilizam as ferrovias urbanas? Não contabiliza metrô, nem CPTM, isso daí não contabiliza. Railroad é apenas em extensões, no mínimo, intermunicipais. É muito bem lembrado, e eu cheguei a procurar esse índice. E se o índice for esse, a China consegue chegar em Plutão, eu acho. Se ela alinhar todos os metrôs da China, eu acho que ela chega em Plutão. Agora, o Brasil está em oitavo. Não é tão ruim assim, pô, né?
Agora, se a gente for por proporção, ou seja, quilômetro de ferrovia por quilômetro quadrado de área, o Brasil tem um placar, digamos assim, né, e quanto menor, melhor, de 299,6. Ou seja, a cada 300 quilômetros quadrados de área, o Brasil tem 1 quilômetro de ferrovia. Isso dá a 110ª posição. 110ª. Tá? Os líderes, é claro, vão ser cidades-estados, países insulares, né? Os líderes são tipo Mônaco, Vaticano, Singapura, Nauru. Aí o primeiro país que não é nem cidade-estado nem insular nesse ranking é a Suíça. Que é um estado tampão. Que é um estado tampão e que tem... E eles têm alguma coisa psicológica com trem. Né? Trem na Suíça... Trem, relógio e canivete. Porque vai subir os Alpes a pé. Por isso que eu não moro na Suíça. Só que, aí você pode pensar, pô, Felipe, Brasil e Suíça não dá pra comparar, riqueza e tudo mais, tamanho. Me lembrou de um turista suíço que foi perguntado, acho que no sorteio da Copa de 2014, que foi realizado na Suíça, já que é a sede da FIFA lá, acho que foi o Jamil Chad que entrevistou um popular suíço na rua, se ele tinha pretensão de ir para a Copa. Ela falou que sim e que gostaria de conhecer o Brasil de trem. Não vai dar muito certo. E aí o nosso ouvinte pode falar, pô, a Suíça tem aí 7,9, gente, tá? Então a cada 7,9 quilômetros quadrados de área na Suíça tem 1 quilômetro de ferrovia. Aí podem falar, pô, Felipe, a Suíça, né? Vamos pegar países não tão ricos. A Polônia tem 16. O ranking, né, o placar da Polônia é 16. El Salvador é 37. Aí você fala, pô, Felipe, mas esses não são países grandes. Estados Unidos, 43,7. Índia, 48,3. China, 77,4. Rússia, 97,5. Ou seja, a Rússia, que é gigantesca, tem, ali tá 3 vezes melhor que o Brasil. Aí você pode até falar, pô, Felipe, mas a Índia foi colonizada pelos britânicos, historicamente eles construíram ferrovias, a Rússia lá, transiberiana, desde a virada do século, pô, não dá pra você comparar. Então vamos pra América do Sul. Uruguai, 58,8. Argentina, 77,4. México, 114,4. Chile, 128,2. Sendo que o Chile é uma fatia de terra. E o México é um país historicamente muito menos envolvido que o Brasil em alguns aspectos. O México passou por guerras civis longuíssimas. A Revolução Mexicana durou 10 anos. E tá aí, basicamente, quase 3 vezes melhor que o Brasil. Aí, se a gente for para população por quilômetro de ferrovia, o Brasil está na 79ª posição. Os líderes são a Austrália, que tem muita ferrovia e pouca gente, a Estônia, que tem pouca ferrovia e pouca gente, o Canadá, Suécia e Rússia. Aí começa a coisa a ficar interessante, que é o seguinte, se a gente for por toneladas transportadas por ferrovia. E antes que você pense, pô, Felipe, isso daí tá meio irreal, tem que falar das rodovias, porque, né, o trem, ele não vai trazer como é que você falou? O trem não vai trazer leite no mercado da esquina. A gente vai chegar nisso, tá? Pode ficar calmo. A gente só tá traçando aqui um panorama de infraestrutura, né, internacional. Falando aqui de tonelada por quilômetro de ferrovia, o Brasil transporta 267,7 milhões 267 bilhões, né, de toneladas, né, porque são 267 mil milhões, né? Então, o Brasil é o 6º país que mais transporta carga por quilômetro de ferrovia. Só que o Brasil está em 6º com os países líderes, os Estados Unidos em primeiro, com 10 vezes mais. China e Rússia com mais de também quase 10 vezes mais. Aí, em 4º lugar, vem a Índia, com 2 vezes o Brasil. E aí, Canadá, Brasil. E depois do Brasil vem Cazaquistão e Ucrânia, também com mais de 200 mil milhões, né, 200 bilhões. Em 1990, o Brasil era 120, ou seja, o Brasil dobrou. E a líder era a Rússia, com 2,5 milhões. Ou seja, a Rússia aí teve uma queda, inclusive, né? Devido à crise dos anos 90, tudo mais.
Então o Brasil transporta muita carga, mas também não é tanto assim. Em números absolutos, né, o Brasil fica com 460 bilhões de toneladas, o sexto do mundo, menos da metade da Índia, que está em quinto. A China, em primeiro, carrega 3,3 bi. A Ucrânia, em sétimo, carrega 457 milhões, ou seja, trilhões de toneladas, né? A Ucrânia, em sétimo, carrega 457 bilhões, quase o mesmo número que o Brasil. Sendo que a Ucrânia é um país grande para os padrões europeus, mas se comparar com o Brasil não é tão grande assim. Então, assim, mesmo o Brasil tendo esse tamanho todo e um número que às vezes pode enganar, você fala, não, o Brasil é o sexto país que mais transporta carga por trem, está no mesmo número da Ucrânia, menos da metade da Índia, uma fração de outros países como China e Estados Unidos. Aí a porca torce o rabo. Agora a gente vem para onde a porca começa a torcer o rabo. Passageiros. Matias, se eu te falar que por ano o Brasil carrega 1,3 milhão de passageiros de trem. Eu fiquei surpreso com esse número. Eu achei até grande. Não, você conhece alguém que andou de trem ultimamente no Brasil? Não. Sem não conheço. Falando sério. Eu também não. Assim, eu não sei nem como. Então tem linhas em Minas Gerais, tem linhas ali no Pará, Maranhão, Piauí, se não me engano. Mas enfim, o fato é, o Brasil transportou no ano passado 1,3 milhão de passageiros. Eu achei bastante. O Japão transportou 9 bilhões. Bilhões? Bilhões. Porque uma pessoa faz mais de uma viagem. Não, claro, né? Não é que teve mais gente do que existe. Sim, mas é que o número é surpreendente mesmo, porque a população do Japão é um pouco mais de 100 milhões. Sim. Isso dá em média, 90 viagens por pessoa. Por ano. Aí, em segundo lugar, vem a Índia, com 8 bilhões. Esse não me surpreende. Porque a Índia tem muita gente. Tem muita gente e viaja-se muito de trem lá também. A Alemanha, 2... Vamos lembrar, tá, gente? A gente tá falando em bilhões. 2 bilhões. A China, 1,5 bilhão. A Rússia, 1 bilhão. Os Estados Unidos, que me surpreendeu pelo outro lado, que teve, entre aspas, só 31 milhões de passageiros. Mas mesmo assim, a gente está falando aqui de praticamente 30 vezes mais que o Brasil. Tá? E vamos repetir, a gente está falando aqui tanto de países menores, quanto de países mais ricos, quanto de países mais pobres. Então, as discrepâncias têm suas contextualizações, mas é tudo discrepante. Segundo o Banco Mundial, nesse mesmo dado, né, eles têm lá, do lado dos dados disponíveis, tem tipo um izinho, assim, que se você clicar nesse izinho, ele abre um pop-up explicando o que é aquele dado. E só falando em relação a viajar de trem no Brasil, a minha única experiência foi pegando a Maria Fumaça, que é um passeio turístico ali em Minas Gerais, né? Você vai eu não lembro agora se é de São João del Rei a Tiradentes ou se é ao contrário. Eu fiz esse trajeto, mas não me recordo tem também o trem que vai para Paranapiacaba, aqui em São Paulo, mas daí é da CPTM, eu não sei se está dentro desse número. Eu acho que não. Enfim. E aí, segundo o Banco Mundial, você transportar cargas entre 500 e 5 mil quilômetros e transportar passageiros entre 50 e 1.000 quilômetros, a ferrovia é o meio mais eficaz. Abaixo desses limites, o transporte rodoviário é o melhor, e acima desses limites, para passageiros, o ideal é avião, e para cargas, o ideal é navio. Tá? Então, assim, a gente dá até aqui os parâmetros das distâncias. Vou repetir. Carga, abaixo de 500 quilômetros, o ideal é rodovia. Entre 500 e 5 mil, ferrovia. Acima de 5 mil quilômetros de distância, navio. Passageiro, abaixo de 50, rodovia. Entre 50 e 1.000, ferrovia. Acima de 1.000, navio.
avião, desculpe. Né? Claro, num cenário aqui de eficácia, né? Não tem a ver com o bolso da pessoa, com uma situação emergencial ou com desejos, né, particulares. Para a gente fechar essa primeira parte, o Brasil não tem nenhuma linha de trem de alta velocidade. Ao contrário, por exemplo, você pode pensar no Japão, né? O Japão é muito conhecido pelos seus trem-balas. Mas ao contrário do Uzbequistão. O Uzbequistão tem linha de trem de alta velocidade. E o Uzbequistão não é exatamente o país mais rico do mundo. E o Brasil tem pouquíssimas linhas no interior de trem. A maioria das linhas são interior-costa, que é a lógica de exportação de commodity. Você tem lá o trem na mina de ferro, enche ele de ferro, ele vai até a costa, ele exporta, né, ele descoa essa produção. Agora vamos falar da proporção modal. No Brasil, pensando em cargas, 61% das cargas brasileiras são transportadas por rodovias, 21% por ferrovias, 14% por hidrovias, 0,4% pelo ar e outros dá 3,6%. Eu não sei o que é esse outros, não sei se é carga animal, se é a pé, se é por teletransporte, não sei. Vamos comparar com a China, né, esse gigante das commodities. Ferrovia, 51%. Hidrovia, 27%. Rodovia, 22%. Ou seja, a China praticamente inverte o que o Brasil faz. Pensando em passageiros interestaduais em 2016, foram 83 milhões via aérea, 43 milhões pela rodovia. Internacionais foram 20,8 milhões aéreo, 9,5 milhões rodovia. Ou seja, o transporte de passageiros em ferrovia, aquele número lá de 1,3 milhão, ele sequer entra nas contas do Ministério do Turismo, tá? Porque proporcionalmente ele acaba sendo ínfimo. Então, proporcionalmente, o Brasil realizou em viagens ferroviárias 1% do que ele realizou em viagens aeroviárias, se contar interestadual e internacional. Isso já dá aqui um panorama também interessante. Aí falando de custos, né? Repetindo, nem eu nem o Matias somos engenheiros, então eu procurei, né, via São Google, algumas informações. Eu achei informações da pesquisa Custos Logísticos no Brasil, de 2013, pela empresa de consultoria logística Ilos, que é do professor aposentado do FRJ, engenheiro Paulo Fleury. Não sei se ele tem parentesco com os Fleury políticos da história, mas, enfim. Ele disse que se você tirar o minério de ferro das ferrovias, né, se você desconsiderar o minério de ferro, o total transportado por caminhão vai para 78%. Sendo que você transportar 1.000 toneladas de carga em uma ferrovia, você gasta R$ 43,00 por quilômetro, em 2013, tá? Já na rodovia, era R$ 259,00 por quilômetro, 6 vezes mais. Aí ele fala, você construir ferrovia é mais complicado, porque é mais caro. A ferrovia, ela custa 4 vezes mais do que a rodovia para você construir. Só que, como a gente vê, ela é 6 vezes mais barata. Então, a médio e longo prazo, ela se paga completamente. E além disso, uma coisa que ele comentou, muito interessante, tenho certeza que nossos amigos geógrafos também vão conseguir contribuir. O Brasil, nas últimas décadas, ele aumentou os seus polos produtivos e os seus polos populacionais. Né? Quando a gente pensa ali Brasil, século XIX, Brasil, década de 1950, a gente está falando basicamente ali, eixo Minas Gerais, São Paulo, Rio, e alguma coisinha ali na região de Salvador, na região de Recife. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente viu o desenvolvimento de indústrias no interior do Brasil, centros populacionais cresceram, expansão da fronteira agrícola, expansão da demografia da população nas cidades. Então, por exemplo, Tocantins e Goiás tiveram seu grande desenvolvimento demográfico nas últimas décadas. Então, as distâncias no Brasil estão começando a aumentar, digamos assim. Porque agora você não tem empresa que ela faz... pega o minério de ferro em Minas Gerais e manda para Santos, ou o carro que você faz em São Paulo e manda para algum lugar. Hoje você tem fábrica de carro em tudo que é canto. Hoje você tem produção agrícola em
espalhada por todo o Brasil. E essa rede de transportes não foi expandida. A malha ferroviária, né, como a gente vê, ela teve um crescimento, mas bem incipiente. E aí a gente vai para as hidrovias, que o Brasil tem 63 mil quilômetros de rios e lagos, desses quais 45 mil são navegáveis. O Brasil transporta, como a gente falou, 14% da sua carga por hidrovias. Os Estados Unidos transporta 25%. O Canadá, 35%. E a maior parte do carregamento de hidrovia do Brasil é na região da Amazônia. Aí a gente tem a hidrovia aqui que cruza o interior de São Paulo, mas mesmo assim são muito poucas coisas, né? Todo mundo aqui em São Paulo, quase todo mundo em algum momento na escola visitou uma eclusa, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem a hidrovia do Tietê e tem a bacia do Amazonas. E assim, os próprios bandeirantes, né, viajavam para o centro do país através do sistema das monções, né? Ou seja, na época de cheia, você conseguia chegar até o Mato Grosso pelos rios. Lembrando, no Civilization, se você não tinha estrada, mas colocava a unidade num quadradinho de rio, ela contava como se fosse estrada. É sensacional. Civilization ensina tudo. E assim, o Brasil tem um potencial de transporte fluvial enorme e que não é aproveitado. Né? Vamos repetir, o Brasil tem 45 mil quilômetros de rios navegáveis. O Brasil é um dos maiores países um dos países no mundo com maior número de maior volume de água navegável, digamos assim. Então, acaba sendo outro indício. E aí a gente vai para o tamanho da marinha mercante. O Brasil tem a 28ª... o Brasil é o terceiro país do mundo em vias navegáveis internas, como rios, canais, lagos. O primeiro é a China, com 1.100. Em segundo é a Rússia, com 110 mil para a China. A Rússia, 102 mil. Nesse caso aqui eu estou colando do Factbook da CIA. Tá? O Brasil em terceiro com 50, em quarto o Vietnã, em quinto os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos está em quinto. Cadê o Canadá aqui nessa lista? Vamos ver aqui, Canadá. Canadá está em 77º. E transporta mais carga via rios do que a gente. Claro, porque lá tem os grandes lagos e tudo mais, enfim. Mas assim, repetindo, tem sempre que contextualizar, mas os números mostram que, não importa o contexto, o Brasil está atrás. Falando de marinha mercante, o Brasil tem a 28ª maior marinha mercante do mundo, com 766 navios. Esse é um índice complicado, porque a gente tem os países que são, digamos assim, paraísos, né, para você registrar navios. Por exemplo, a 7ª maior marinha mercante do mundo é a da Libéria, que tem mais de 3 mil navios de bandeira da Libéria. A gente tem fronteiras invisíveis sobre a Libéria. E a gente explicou o porquê. Exatamente, porque lá na Libéria... Porque assim, acaba sendo uma atividade econômica do país, né? Você diminui as tarifas, você diminui as obrigações do contratante, e aí todo mundo vai na Libéria registrar navio, e isso acaba gerando renda para o governo da Libéria. Assim como muitos proprietários de barco no Brasil registram o mesmo no Uruguai, porque tem menos encargos. Aí eu não sei, é você com seus amigos lá na Marinha... Não, eu não tenho amigos nenhum, mas seus amigos donos de iate... Eu já ouvi falar da prática. Ah, tá. O líder é a Indonésia, que além de ser um paraíso, é um país arquipélago, né? Então é compreensível, né? A Indonésia tem mais de 8 mil navios. Mas assim, o Brasil tem apenas a 28ª marinha mercante do mundo. Já. E além das vias internas, vamos lembrar, o Brasil é um dos países com mais litoral oceânico do mundo. Tá? Litoral contínuo, a gente já teve essa discussão aqui. Discussão, né? Mas se eu não me engano, se não é o maior litoral contínuo, é um dos maiores. É um dos maiores. Então a gente está vendo aqui que o Brasil subaproveita ferrovias, subaproveita hidrovias. Aí a gente chega na tal da rodovia. Que aí a gente vai ter a gente pode estar tendo os nossos ouvintes com duas posturas agora. Um deles é falando, pô, Felipe, você só tá falando as coisas que o Brasil não tem. Pô, a gente tem rodovia pra caramba, pelo menos na rodovia a gente manda bem.
E o segundo tá falando aquilo lá que, né, você comentou aqui antes da gente gravar. Pô, Felipe, mas o trem, ele não vai servir para tudo também. Tem que ter uma interligação entre os transportes. Para você levar, abastecer lá as frutas no CEAGESP, as frutas do supermercado, tem que ser caminhão, pô. Você tá sendo injusto com os caminhões. Só para deixar muito claro, nem eu nem o Matias, a gente está fazendo um julgamento aqui sobre os caminhoneiros, sobre os profissionais, sobre a greve em si, se é greve, se é lockout. A gente está falando de uma questão de infraestrutura, um panorama completo. O que ajuda a explicar o Brasil em 3, 4 dias de greve, chegar a algumas cidades declarando aí calamidade pública, voos suspensos e tudo mais. Então, assim, é bom deixar isso claro e não deve se negar, em nenhum momento, a importância do caminhão, do profissional do caminhão, que, repito, deveria ser tudo interligado, né? Então, assim, a produção de fruta, sei lá, de algum produto que vem do interior, vamos, sei lá, vem do interior de Minas Gerais até São Paulo de trem, aí dentro de São Paulo, algum posto, algum centro de distribuição perto de São Paulo é distribuída por caminhão para cidades da região, coisas assim. O Brasil é o 4º país do mundo em quilômetro de estrada, tá? Mais de 1,5 milhão de quilômetros de estrada. Só que os Estados Unidos, 6,5 milhões, tá? 6,5 milhões. Se vocês prestarem atenção aqui, é umas 4 vezes mais. Índia, 4,6. China, 4,1. Aí Rússia, 1,2. Japão, 1,2. Canadá e França, 1 milhão. Ou seja, o Brasil tem 1,5 milhão de quilômetros de estrada. A França, que é do tamanho do Pará, tem 1 milhão. Por isso que, se a gente for em densidade novamente, o Brasil tem, a cada 100 quilômetros quadrados, tem 18,6 quilômetros de estrada. Quilômetros de estrada. É o 87º do mundo apenas, tá? A posição 87. É claro que, no caso do Brasil, a gente tem que levar em consideração a Amazônia, né? A Amazônia acaba, né, ela ocupa um pedaço bem grande do território e a gente não tem muita penetração na Amazônia, até por questões ambientais e tudo mais, então tem que desconsiderar um bom pedação ali, mas mesmo assim é um número baixo. E aí, isso implica na questão da competitividade econômica brasileira. Aí são dados do Fórum Econômico Mundial, não confundam com o Banco Mundial. Fórum Econômico Mundial, um relatório sobre o Brasil de 2016, tá? Quer dizer, um relatório de 2016, né, na qual o Brasil está incluso. Qualidade das rodovias. O Fórum Econômico Mundial dá nota de 1 a 7, que nem a FAPESP. Eu nunca vou entender essa porcaria dessa nota. Por que não usar o maldito de 1 a 10? Né? Tem que ser de 1 a 7. Então vamos considerar que 3,5 é a nota para passar. 4. Vamos considerar que, né, tirar 6 ali. 4 é a nota para passar. Em primeiro lugar, na qualidade das rodovias, estão os Emirados Árabes Unidos, com 6,5 de 7. Hein? Quase a nota máxima. O Brasil está em 109º, com nota 3. Reprovado. Pensando agora conectividade, que também de 1 a 7. E o Fórum Econômico Mundial define conectividade como velocidade média e disponibilidade de caminhos em reta, digamos assim, disponibilidade de conexões diretas em estradas, conectando as 10 maiores cidades ou mais que contem por pelo menos 15% da população econômica, 15% da população economicamente ativa. Em primeiro lugar, Estados Unidos e Arábia Saudita com nota 7. Em outras palavras, é o seguinte, se você pegar as principais cidades dos Estados Unidos, as principais cidades da Arábia Saudita tem uma cidade, então vamos desconsiderar. Mas se você pega... Calma aí, uma cidade também não. Não, cidade grande. Ah, tá, não. Aqui tem Meca, tem Medina, mas a cidade assim grande é Riad. Não, sim. Aqui... Com todo respeito, né? Desculpa. Mas assim, nos Estados Unidos, se você pegar ali entre as 10 maiores cidades, você consegue chegar de uma a qualquer outra, de caminhão ou de carro,
tranquilamente. Você vai ter uma estrada que faz esse trajeto, você não vai precisar fazendo mudança de estrada, enfim. Nota 7. O Brasil tem a nota 4.8. Está em 72º, ou seja, passou de ano, mas não está bem na fita. E, finalmente, eficiência de mudança de modalidade. Isso daqui que é o principal, que é o seguinte... Aí é o pulo do gato. Que é o seguinte, vamos supor que as frutas vêm lá do interior de trem e aí tem que passar para o caminhão. Ou então é transportado de caminhão, mas para entrar na cidade, no centro expandido, tem que mudar para uma picape. Ou então tá no trem, vai para o navio. Ou então tá no caminhão, vai para o navio. Enfim, a mudança de modalidade, eficiência de mudança de modalidade, ou seja, quando a mesma carga está em uma modalidade de transporte e vai passar para outra. Em primeiro lugar estão os Países Baixos, com nota 6. Vejam só, o primeiro lugar está com nota 6 de 7, hein? Já nem é notão. O Brasil está em 131º, com nota 2.6, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, o que a gente está tentando explanar aqui é que o Brasil tem um déficit de infraestrutura, e aí todo mundo vai falar, pô, Felipe, vocês estão falando o óbvio. É o óbvio, só que às vezes a gente precisa desenhar o óbvio, às vezes a gente precisa dizer o óbvio, a gente precisa mensurar o óbvio, para ter noção do quão subaproveitado, subdesenvolvido está essa questão da infraestrutura. Então, o Brasil... Aí você pode dizer, não, mas o Brasil tem estrada pra caramba, mas é uma estrada ruim, é uma estrada pouco conectada, é uma estrada pouco ligada com outros meios de transporte e, proporcionalmente, nem tem tanta estrada assim. Aí, mal tem estrada de ferro, não tem transporte de passageiro em estrada de ferro e hidrovia subaproveitada. O resultado acaba sendo o seguinte, você tem lá um espirro que leva o preço do petróleo um pouquinho para cima, muda o preço do diesel ou da gasolina ou de ambos, e aí todo o sistema colapsa. Quando, na verdade, o ideal é que uma coisa complemente a outra, né? O caminhão, ele tem sua função? Tem sua função, sem dúvida. Agora, se você falar para alguém nos Estados Unidos que uma carga sai de São Paulo até Goiânia de caminhão, ou de Goiânia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, enfim, ele vai falar que a gente está maluco. Né? Basicamente isso. Então, por isso que a gente até, né, a gente conversou ontem, quando estava fazendo o roteiro, eu e o Matias, a gente estava falando aqui pelo Messenger e tudo mais, pelo inbox, e a gente falou, pô, vamos fazer com um panorama internacional e tal, né, para ajudar a desenhar um pouco essa questão. Repetindo, tem as devidas contextualizações tanto geográficas quanto históricas, né, mas a contextualização histórica é o seguinte, o Brasil, por mistura de interesses, mistura de incompetência e mistura até de inocência às vezes, né, o pessoal, né, aquela coisa do espírito livre do carro, tal, né, investiu muito e só em rodovia, fez rodovia ruim, né, por exemplo, o caso mais exemplar é a Transamazônica. Você faz uma rodovia que vai passar por um lugar de cheias e não asfalta ela. Um lugar de chuvas e não asfalta ela. Tanto que assim, a maior parte dos trechos da Transamazônica são intransitáveis metade do ano. E na outra metade são de terra com nada em torno. Então, assim, é umas coisas meio loucas, né, gente? Né? Tem lá, e a gente já mencionou isso aqui ironicamente, né? Que a gente, né, mandar um abraço aí pro Juscelino Kubitschek, né? Então... Mas ajuda aqui a desenhar um pouco esse gap de estrutura brasileira e colocar ele em comparação com o cenário internacional, que não são apenas países pequenos como a Suíça ou países ricos como os Estados Unidos que estão melhores que a gente nesse sentido. Mesmo países vizinhos, mesmo países grandes, mesmo países mais pobres, que estão melhores do que a gente nessa questão de infraestrutura de transporte, que não pode ser deixada assim a fazer remendo num país de proporções continentais. Né? Então, fique à vontade para fazer seus comentários, especialmente nossos ouvintes que trabalhem com transporte, com logística, que tenho certeza que serão vários. Né? Temos muitos ouvintes que são praticamente caminhoneiros virtuais,
né, que jogam Truck Simulator. Ou ferroviários virtuais. Devemos ter alguns que são na prática, falando sério. A gente tem ouvinte no metrô. Isso... Não, no metrô, no Uber, né? Nós temos ouvintes a gente vai dominar o mundo. Nós temos ouvintes no Mossad, na CIA, no FSB, no MI6... Nas Farc... Na ABIN, a gente tá todo mundo nos ouvindo. Então a gente ajuda a desenhar um pouco esse parâmetro aí, esse gap, né? Porque agora, em vez de falar, não, o Brasil tem muito pouca infraestrutura, acaba sempre soando um truísmo, né? Uma coisa meio que uma coisa auto-evidente. Então a gente aproveitou dessa desenhada aqui para mostrar que o problema é complicado mesmo.